Eita, minha galerinha, sextou do jeito que a gente ama, do jeito que a gente gosta. Que show da Xuxa é esse, minha gente? Me conta como é que vai ser aí a programação do final de semana. Já tá preparando tudo com os amigos, com as amigas? Me conta aqui, como é que tá aí? Hein, Tonis? Como é que tá a programação da FDS? Ah, Tonis não pode, vai ficar em casa. Não dá pra estar curtindo por aí não, né, Tonis? Tonis vai ficar em casa e a gente vai pro show da Xuxa é esse. Minha gente, olha só, já aproveita para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma, lá no Instagram, e fica por dentro da nossa programação, dos bastidores, do marketing por lá, a todo vapor, fazendo a cobertura, inclusive agora aqui no Vem Comigo, né, fazendo toda a cobertura. Então lá você vai poder acompanhar os nossos apresentadores e os programas que tem aqui na TV Cidade. Certinho? Já aproveitou? Seguiu? Agora vamos para o nosso canal do YouTube. Gente, o nosso canal do YouTube, lá dá para você assistir ao vivo. Digamos que você vai para viajar, vai para aquela cidade, vai curtir um pouquinho. Lá você não perde por nada. Dá para você assistir, inclusive, as matérias que passaram no programa. Então aproveita para seguir o nosso canal, TV Cidade GMA, tudo junto lá no YouTube. E fique ligadinho conosco. Aí já aproveita para me seguir muito lá nas redes sociais também, gente. Darcy Bezerra _. Eu espero vocês por lá. E olha só, vamos para o nosso pensamento do dia? Olha que Tonis, ele fica sempre muito atento, né, Tonis? Quando é o pensamento do dia, para ele postar aí nas redes sociais. Olha só, 10 minutos fazendo algo valem mais do que 10 horas pensando no que fazer. Deu para entender, Tonis? Não deu? Porque Tonis passa 10 horas, minha gente, pensando. Em 10 minutos a gente faz muita coisa, né, Tonis? Tô brincando, minha gente. Já aproveita para seguir as nossas redes sociais e acompanhar toda a nossa programação. E hoje vamos falar de um assunto super interessante e que merece todo o cuidado e atenção, principalmente quando se fala de saúde. Não é isso mesmo? Olha só, a trombose é a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos que obstruem aí a circulação do sangue. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a doença ela atinge, gente, cerca de 180 mil pessoas por ano no Brasil, com maior incidência em mulheres. As mulheres, principalmente entre 20 e 45 anos, têm maior risco de desenvolver a doença. Sabe por quê, gente? Porque os hormônios femininos, eles contribuem para o surgimento de distúrbios de coagulação sanguínea, além também de outros fatores de riscos ligados ao gênero, como a gestação, o pós-parto e varizes. Mas é preciso ficar atento a outras condições, como a imobilização prolongada, pós-operatórios, doenças inflamatórias e tabagismo. Mas para falar sobre esse assunto, mais detalhes, eu converso hoje com a doutora Michele Bonatti. Ela que é cirurgiã vascular e já está aqui conosco. É Michele Bonatti. Olá, que chique, elegante, doutora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Trombose é o nosso assunto de hoje, né, doutora? Isso, é um tema muito importante, é muito prevalente, né? Então nós temos aí uma taxa alta de incidência de trombose venosa e também de internações hospitalares e também de mortalidade. É por isso que nos hospitais, quando as pessoas passam por uma cirurgia, elas sempre ali as enfermeiras estão acompanhando, inclusive já vi que tem enfermeiras que dão ali um tipo de remédio que é para evitar a trombose. É isso que acontece? Exatamente. A palavra-chave quando a gente fala de trombose é prevenção. Então, sempre que você vai se expor a um risco de trombose, a gente precisa avaliar se você precisa tomar algumas medidas para evitar a trombose. Então, esse remédio que você fala é um anticoagulante que o médico avalia, dependendo do tempo de cirurgia, dependendo de quanto tempo o paciente vai ficar internado, pode ser que ele precise tomar essa medicação, que é um anticoagulante, justamente para impedir a formação deste coágulo no interior das veias. Ainda mais quando é uma cirurgia mais complexa, né, doutora? Por exemplo, uma fratura exposta, uma situação mais grave. Exatamente. Principalmente as cirurgias ortopédicas ou os traumas ortopédicos, eles estão muito associados à trombose, porque no pós-operatório o paciente vai ficar com uma imobilidade, ele vai ficar ali com uma imobilização, com um gesso, então isso predispõe trombose. Parado por muito tempo, Exatamente. né? Sem poder mobilizar, ou seja,
Não há tanta circulação ali no sangue? É praticamente isso? E é perfeitamente isso. O sangue, quando ele fica parado, ele predispõe à formação de coágulos. Então, todas as situações em que o paciente fica com uma restrição de mobilidade, ou então, por exemplo, quando a gente traz para a gravidez, a gente tem o útero gravídico, ele vai comprimir a passagem do sangue, e isso vai causar um acúmulo de sangue, esse sangue vai ficar mais parado no interior das veias da perna. Isso, com alguns fatores hormonais, também predispõe ao aparecimento de trombose na gestação. Então, para a mulher que está grávida, né, qual a medida que ela deve tomar, por exemplo, para ela não ter a trombose? Qual seria esse cuidado? Os principais cuidados que a gestante precisa ter, primeiro ela precisa avaliar se ela tem algum fator de risco associado à gravidez. Então, se é uma mulher de idade mais avançada, ou se é uma gestação de risco, se a paciente tem pré-eclâmpsia, hipertensão, se a paciente é obesa. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Outra coisa que é importante de ser avaliada é se a paciente tem varizes, que aí entra também como um fator de risco para ter trombose. Então é muito importante você, gestante, procurar o seu cirurgião vascular para fazer essa avaliação do seu risco de trombose e a partir daí a gente conseguir prevenir. E fazer um tratamento, né, do que for preciso, se for preciso atividade, se for preciso uma medicação. É importante a mulher ter esse conhecimento e tomar essa iniciativa de ir até o cirurgião vascular e ter essas informações. Exatamente. E na grande maioria das vezes são medidas simples, né? Controle do peso, se manter bem ativa, se manter bem hidratada, usar as meias de compressão elástica quando está indicado pelo médico. Então, fazer o acompanhamento direitinho para o ginecologista para evitar as complicações durante a gravidez. A doutora falou da idade, já pensei logo, vou começar a ter logo agora, nos 30 e pouco, para não ter problema lá na frente. É verdade. Então, é muito importante, a gente precisa falar sobre esse planejamento familiar. Então, as mulheres hoje em dia, elas estão muito empoderadas, elas são donas de si, e elas precisam planejar qual que é o melhor momento para engravidar. Quando a gente fala disso, a gente lembra imediatamente dos contraceptivos orais. Então, se você pretende começar a usar o contraceptivo oral, se você pretende engravidar, você precisa consultar o seu médico antes de iniciar, porque tanto os contraceptivos quanto a gravidez são fatores de risco para trombose. Então, por exemplo, se você opta por não engravidar e precisa de tomar um anticoncepcional, você precisa consultar um médico para ele avaliar se você tem alguns outros fatores de risco que possam facilitar a trombose. Ainda tem para esse tipo de mulher também, que, por exemplo, ela não deseja engravidar, mas se ela toma um anticoncepcional, ela tem um risco maior de ter trombose. O uso dos hormônios causa um risco maior de ter trombose. Então precisa realmente ser bem avaliado isso antes de iniciar. Vai chegando nessa casa dos 30 anos, dos 40, né, doutora? A mulher ela já vai começando a ter um olhar mais para ela, pro corpo, para a saúde, pro interno, fazer esse check-up. Como você falou ali, é o momento de decisão se ela vai querer ter filho ou não. Ela querendo ter filho, é importante ela ir até o cirurgião vascular. Sim. E ela não querendo também. Exatamente. Né? Então, de todas as formas, é importante essa mulher começar a tomar essas medidas depois dos 30 anos. Como você falou, de 20 a 40 anos que é essa taxa de mulheres que a incidência da trombose? Exatamente. Quando a gente fala em relação à idade, coincide com a menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa. Então, o risco maior de ter trombose nas mulheres é durante o período fértil, justamente por conta do uso do anticoncepcional, dos hormônios femininos e por conta da gravidez. Quando a gente passa para uma idade mais avançada, ali a mais de 45 anos, a gente já tem uma incidência ligeiramente maior nos homens. E quando a gente passa ali dos 60 anos, a incidência ela fica bem equilibrada entre homens e mulheres. Por exemplo, doutora, quem tem diabetes tem algum risco ou não?
Não, Não. A diabetes, ela vai causar alguns problemas diferentes de circulação. O diabetes, ela tende a acumular mais placas de gordura, mas no interior das artérias, que são vasos diferentes. Né? Então, o diabético, se tiver alguma obstrução vascular, normalmente são por placas de gordura. Né? E a trombose é mesmo uma formação de um coágulo. De sangue mesmo. Isso, sanguíneo. no interior das veias. Então não há. Até mesmo essa semana eu estava vendo uma pessoa, ela disse não, estava com diabetes, ela estava fazendo aquela massagem na perna, que era para ajudar na circulação do sangue. Isso, no caso é para ajudar a chegada do sangue. Então quem é diabético normalmente tem uma dificuldade na chegada do sangue. Então quando o sangue vai do coração até a pontinha do dedo, ele caminha pelas artérias. É normalmente ali onde o diabetes vai agir, na parede das artérias, fazendo um acúmulo de gordura. E às vezes esse acúmulo de gordura vai entupir a circulação e não deixar o sangue chegar. Quando a gente tem uma trombose, a gente tem um coágulo no interior das veias, que são responsáveis por trazer o sangue de volta no sentido do coração. Então, quando tem a formação de um coágulo nas veias, o que vai acontecer é como se fosse um engarrafamento. O sangue não consegue retornar adequadamente no sentido do coração. Fica congestionado ali. Isso, por isso que quem tem trombose fica com a perna inchada, porque ela fica cheia de sangue que não consegue retornar adequadamente. A gente está falando desses casos envolvendo mulheres, doutora, mas acontece em homens também, né? Sim, acontece em homens também, só que quando a gente coloca pela idade, quem tem mais risco são as mulheres em idade fértil. Quando a gente passa ali dessa idade de 45 até os 60 anos, o risco é um pouquinho maior em homens. E a partir dos 60 anos é equilibrado entre os sexos. Pode acontecer nos dois sexos. Então vamos lá, quem precisa se preocupar, não é que vai acontecer, tá, gente? É só um alerta ali, as gravidinhas não vão ficar desesperadas, preocupadas, não. É só um alerta pra gente se cuidar. E agora o cirurgião, inclusive daqui a pouco nós vamos deixar o Instagram da doutora para vocês tirarem alguma dúvida. Para as gravidinhas, quais são os outros riscos para quem tem além de grávidas? As grávidas, as usuárias de anticoncepcional. Usuárias de anticoncepcionais. As mulheres obesas. Mulheres obesas. Que fumam cigarro. Que fumam, tabagismo, gente? Isso, exatamente. E as pacientes que vão se submeter a alguma cirurgia em que vai precisar de uma imobilização prolongada, por exemplo, como as cirurgias ortopédicas. Então, para o pessoal aí que está em casa, a família vai passando por uma cirurgia ortopédica, vai ficar muito tempo imobilizado, sempre tirar aquela dúvida com a enfermeira, com o médico, para saber se está tudo certinho. As gravidinhas também, as mulheres e os homens que fumam, né, enfim, e também esqueci do próximo. Os obesos. Obesas também, tá, gente? Os obesos, sempre ter esse cuidado de procurar o cirurgião vascular. Exatamente. Doutora, então, principalmente esse caso da trombose acontece mais frequentemente nas mulheres, né? Como nós falamos aqui, mas isso não quer dizer que com homens não aconteçam. Acontece também, a gente já viu. Sim. Inclusive, já falamos várias vezes aqui, matérias também, que trouxemos acho que na semana passada, de uma pessoa muito conhecida que teve a trombose, inclusive era um homem. Sim. E realmente é algo que deve ser tomado com muito mais cuidado, né? Então, além do cirurgião vascular, como você falou, é fazer uma atividade, é mobilizar. Exatamente. Fazer atividade física, fazer controle do peso, deixar de fumar, se manter bem hidratado. E sempre que você for fazer alguma cirurgia, ter o seu cirurgião vascular avaliando se você tem algum risco ou não de ter trombose, para a gente poder tomar as medidas para prevenir. A gente vai ficar torcendo aqui para que não, viu? Mas aproveita esse intervalo, esse momento. Inclusive, a gente está no Outubro Rosa, que é outubro de conscientização e prevenção ao câncer de mama, mas pode ser de todas as áreas. É um momento para a mulher aproveitar e fazer um check-up. As gravidinhas, mulheres tomarem cuidado. Estou até falando de gravidinhas, porque eu sonhei que eu estava com um filho. Eu digo, meu Deus, peraí, tira um presságio. Será? Essa é uma mensagem. Então, para as gravidinhas, esse é o momento de já fazer esse check-up e procurar um cirurgião, uma cirurgiã vascular. A gente tem aqui a doutora Michele. Isso. Bonatz, acertei? Isso, a doutora Michele Bonatz, que pode tirar todas as dúvidas de vocês. É importante a mulher se comunicar, né, doutora? Sentir que as varizes ali está demais, está inchada.
procurar mesmo um médico. Exatamente. Sempre que você escutar os sinais do seu corpo, sentir que não tá legal, que a perna ficou inchada, que você sentiu peso, que você sentiu cansaço, se o seu corpo der sinais de que tem alguma coisa errada, você precisa procurar ajuda médica. Então é isso, gente. Então já aproveitem. Doutora, a senhora quer deixar seu Instagram para o pessoal de casa? Sim, me segue lá no Instagram, é michellebonatis.vascular. Se você tiver mais alguma dúvida, a gente pode conversar. Então já aproveita, gente, já segue a doutora, tira lá suas dúvidas, o que você precisa. A doutora também pode estar explicando os locais onde ela faz atendimento, pode estar explicando todos os detalhes para vocês. E é isso, minha gente, o nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. E eu vou ficando aqui com ela, com a doutora Michelle Bonatis, para a gente conversar um pouquinho mais desse cuidado que a gente começa a ter a partir de agora. 30 anos chegou, minha gente, é hora de começar a se cuidar. A mulherada e os homens também. Verdade. E tudo isso a gente alerta aqui no Vem Comigo para vocês, tá bom? Beijo, beijo! Sextou. Lembrando que na segunda-feira estaremos de volta aqui com vocês. Beijo! Tchau, tchau!